Você já imaginou o que acontece quando dois titãs de destino ali se colidem numa batalha sem volta? O Tacto, que era o guerreiro marcado pela tragédia, finalmente encarou Eiraquino, o inimigo que mudou pra sempre a vida dele. Mas o que muitas pessoas não esperavam é que esse confronto épico teria um preço alto demais. Hoje a gente vai mergulhar mais a fundo no momento mais chocante dessa saga, a morte do Tacto na batalha contra Eiraquino. Então se prepara para entender cada detalhe dessa luta brutal e as escolhas que levaram a esse fim trágico, o impacto devastador que isso causou no mundo e nos seus companheiros. Já capricha naquele likezão, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa esse sininho porque o vídeo de hoje vai mexer com o coração de todo fã dessa história. Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, família, vamos contextualizar pra vocês tudo aqui. Para começo de conversa, o reino de Minogra ele tinha experimentado uma era de uma relativa prosperidade sob a liderança do Tacto, que era o rei da ruína, tá? Desde a reencarnação dele nesse novo mundo, que espelhava o jogo de Eternal Nations, o Tacto ele tinha se dedicado, botado cada momento nessa nova existência, na construção da proteção de uma civilização do mal ao lado da Atou, que era a fiel comandante dele, E, mano, o cara enfrentou inúmeros desafios, saiu vitorioso desses desafios. Porém, nada poderia ter parado ele pro que tá por vir. A aliança entre os santos e as forças que antes se consideravam neutras ou até mesmo inimigas entre si representavam uma ameaça sem precedentes. No centro dessa nova coalizão estava Eiraquino, que era a bruxa sugadora, uma entidade cujo poder rivalizava direto com os próprios deuses do mundo. A presença dela no campo de batalha não era só uma demonstração de força militar, mas um símbolo da determinação absoluta de erradicar a Minogra da face da terra, varrer tudo, tá ligado? Então o ar já estava carregado de tensão, quando os exércitos começaram a se posicionar. O Tacto ele observou do alto, da fortaleza dele, ele sabia que essa batalha seria diferente de todas as que ele tinha já enfrentado. Os inimigos ele não tinham vindo aqui só para conquistar o território ou pegar recursos, eles tinham vindo para aniquilar completamente a existência de tudo pelo qual ele tinha lutado. E aí a gente começou com a invasão do território sagrado. Cara, amanhã era uma coisa que marcaria a mudança total da história de Minogra. E isso aí foi um silêncio, uma coisa diferente. Os scouts já tinham relatado, que era a galera que ficava lá em cima dos morros e tal, das montanhas, movimentos massivos de tropas na fronteira. Só que nada podia ser preparado pelo Tacto pra, a magnitude da força que estava se aproximando. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte, eles revelaram não só um exército, mas uma verdadeira cruzada. Os santos, que todos ali foram liderados por figuras que o Tacto reconhecia dos altos, de todos os relatos de batalhas anteriores, eles estavam marchando ali em formações perfeitas, as armaduras estavam brilhando com uma luz divina e parecia inclusive repelir a própria escuridão que emanava das terras de Minogra. Só que o que mais impressionava não era a disciplina militar ou o equilíbrio reluzente, era na verdade a presença inegável de Eiraquino entre eles. Aí, irmão, quando a bruxa se moveu das sombras entre as fileiras luminosas dos santos, ela criou um contraste visual, que por si só já comunicava a natureza extraordinária dessa aliança. Inclusive, a própria terra que ela pisava parecia murchar e escurecer. O Tacto ele podia sentir, mesmo à distância, o poder descomunal que emanava dela, um poder que desafiava as próprias leis do mundo que ele conhecia. E aí, a Atou se aproximou, começou a falar com ele, estava meio preocupada, Raramente ela demonstrava preocupação, e os relatórios confirmaram isso. Não era só uma incursão militar, eles vieram com a intenção de exterminar todos. E o Tacto, ele assentiu isso daí, grave, lógico, e a experiência dele como jogador do Eternal Nations tinha ensinado ele a reconhecer padrões de movimento militar. Só que isso aí não tinha nada a ver com o jogo, transcendia qualquer coisa que ele tinha enfrentado lá dentro, e olha que ele era o melhor jogador do Eternal Nations. Era como se o próprio Game Master do mundo tivesse decidido a intervir diretamente, quebrando as regras estabelecidas para garantir a destruição de Minogra, para não deixar ele evoluir mais. E a primeira linha de defesa de Minogra foi varrida em questão de minutos. As criaturas sombrias, os mortos-vivos, tudo que formava ali o grosso do exército, temidos em batalhas anteriores, se desfizeram com o menor toque de luz divina, tá ligado? Que estava sendo emanado ali pelos santos. Só que não era nem dos santos que eles tinham que ter muito medo, Era contra os ataques da Eiraquino que definitivamente eles não teriam chance nenhuma. Com gestos quase que casuais ali, ela começou a desordenar a força vital dos batalhões inteiros, deixando só as cascas ressacadas ali, onde antes tinham guerreiros poderosos.
poderosos, sobrou nada, mano. E aí, conforme as horas se passavam, ficava claro que essa seria uma batalha que Minogra não poderia vencer através das táticas convencionais. O Tacto, então, posicionado na sala de comando, ele começou a observar, ele começou a pensar o que ele poderia fazer. Ele entrou em desespero enquanto as defesas eram sistematicamente destruídas, e cada movimento que ele fazia, cada estratégia que ele implementava parecia ter sido antecipada pela galera que estava vindo. É como se eles soubessem exatamente o que o Tacto estava pensando. Só que aí, ele com os punhos cerrados ali sobre a mesa, pensando na estratégia, cada armadilha que eles prepararam, cada emboscada, eles continuavam passando por isso com facilidade. E a Atou, lógico, sempre do lado dele, colocou uma mão no ombro dele e falou que talvez seja a hora de considerar uma retirada estratégica. Eles poderiam reconstruir, reagrupar, ir para outro lugar, só que o Tacto balançou a cabeça. Ele sabia com a certeza amarga da experiência dele que não teria oportunidade para reconstruir. Cara, essa não era uma guerra territorial comum, não era uma coisa simples, era uma guerra de aniquilação. Se ele fugisse agora, seria só questão de tempo até que eles encontrassem todo mundo de novo, e da próxima vez eles não teriam as mesmas defesas que ele tem agora. Irmão, não ia dar, entendeu? Foi então que chegou a notícia que ele mais temia ouvir. Um mensageiro chegou ali cambaleante, né, ferido e tal, claramente estava em pânico, e aí ele falou que eles romperam as defesas internas. Meu amigo, o suor escorreu nessa hora. Até o meu tá suando aqui, até eu tô nervoso. Na verdade, todos estavam se dirigindo diretamente pro núcleo da fortaleza. E nessa hora, o coração do Tacto pareceu parar por um momento. Mas calma que não foi aí que ele morreu, não. O núcleo da fortaleza não era só o centro administrativo de Minogra, cara. Era o coração espiritual de toda a civilização. Se os inimigos chegassem ali, eles poderiam não só conquistar o território, mas potencialmente apagar a própria essência de tudo que eles tinham construído. Ele então se virou para Atou, vendo ali nos olhos dela o mesmo reconhecimento sombrio, e ele falou que precisava dela. E a resposta dela foi firme, que não importa o que ele fosse dizer, o que fosse acontecer, ela não ia abandonar o Tacto, porque eles são um só. Na vitória ou na derrota, eles estão juntos. Era uma lealdade que transcendia a mera programação do jogo original. E aí, durante o seu tempo nesse mundo, a Atou, ela tinha se tornado mais do que uma unidade sob comando. Ela era a parceira dele, a amiga mais próxima do Tacto. Talvez a única pessoa que verdadeiramente entendia ele. E aí, agora que ela estava disposta a morrer do lado dele, é que as coisas fluíram. De repente a gente entrou no confronto final, quando Tacto e Atou saíram da fortaleza para enfrentar os invasores, e o cenário que aguardava eles era uma devastação quase que completa. As construções sombrias de Minogra, que tinham levado tanto tempo, tanto esforço para ser reerguida, só estavam em ruínas, mano, estavam fumegantes, o ar estava espesso, cinza, cheiro de sangue derramado. Lá no centro da destruição, inclusive, a Heraquino estava aguardando eles. Essa é que foi a parada. Ela literalmente tinha dispensado seus aliados santos, que mantinham um perímetro ali respeitoso ao redor do que claramente era o duelo final. E a presença era ainda mais intimidadora dela de perto. Ela não só emanava poder mágico, mas uma aura de inevitabilidade que fazia o próprio ar ao seu redor parecer pesado e opressivo. E aí ela começou a falar com o Tacto, como se múltiplas entidades falassem através dela. Ela falou que a existência dele era uma anomalia e que não poderia mais ser tolerada. Que ele trouxe mudanças demais muito rápidas para esse mundo e o equilíbrio deve ser restaurado. Então o Tacto deu um passo à frente, a Atou imediatamente estava do lado dele, e mesmo sabendo que as suas chances eram mínimas de lutar e de vencer, ele não podia simplesmente se render, cara. Não dá pra você falar, acabou, beleza. Não. Toda a vida anterior dele tinha sido marcada pela impotência, mano. O cara tava hospitalizado, doente, abandonado pela família. Pô, nessa nova existência, ele tinha finalmente encontrado um lugar onde as ações dele importavam, onde ele podia fazer de fato a diferença. Ele não ia ceder essa sensação de propósito sem lutar. E aí, tanto que ele falou pra ela, se o equilíbrio é o que tu quer, é o que você vai ter, mano. Então vem aqui. Ele invocou todo o poder que ele tinha acumulado durante o tempo dele como rei da ruína. Então, seja pelo equilíbrio que eles vão lutar agora. Irmão, a batalha, nesse momento, foi épica e ao mesmo tempo tristemente desequilibrada. O Tacto e a Atou lutaram com uma sincronia ali perfeita, combinando ataques sombrios, estratégias desesperadas, tudo numa tentativa de encontrar uma brecha nas defesas aparentemente impenetráveis de Heraquino. Por um momento parecia até que poderiam ter uma chance, um ataque bem coordenado e tudo mais, uma abertura inesperada, só que a Heraquino não era só poderosa, cara. Ela era experiente, de uma forma que transcendia séculos. Cada movimento dos seus oponentes parecia ser familiar para ela, como se ela tivesse enfrentado eles várias vezes, como se ela tivesse lutado aquela mesma batalha incontáveis vezes. E gradualmente, metodicamente, ela começou a separar os dois combatentes ali. E aí é que as coisas começaram a desandar, porque a gente entra num momento de sacrifício.
O momento decisivo chegou, porque a Erakino, ela conseguiu isolar a Atou do Tacto. Botou os dois separados. Usando uma combinação de magia temporal e ilusões espaciais, ela criou uma barreira entre os dois ali. E, mano, isso era uma coisa totalmente inesperada, tá? Mas ela conseguiu fazer isso em outras batalhas anteriores, então ia acontecer agora. Mano, o Tacto, ele ficou atordoado, ele começou a gritar pela Atou, tentando romper a barreira mágica que separava eles e tal. E do outro lado, ele podia ver a Atou sendo lentamente envolvida por tentáculos de energia sombria, que emergiram do próprio corpo da Erakino. Ou seja, ela mesma falou pra ele não se preocupar com ela e tudo mais, mesmo enquanto era gradualmente drenada a força vital dela. E aí ela falou pro Tacto que ele deu uma vida com sentido pra ela. Isso é mais do que ela poderia ter sonhado. E foi nesse momento que o Tacto percebeu a verdade por trás do plano, o plano mais cruel de todos, que era o lado da Erakino. Ela não queria só derrotar ele, ela queria fazer com que ele assistisse à destruição de tudo que ele amava antes de literalmente tirar ele do mundo. Cara, era literalmente uma tortura psicológica, era uma coisa refinada, destinada a, mais do que tudo, não só quebrar o corpo dele, mas quebrar o espírito completo do Tacto. Cara, dói até a alma da gente pensar nisso, tá? Mas a Atou foi lentamente absorvida pela magia de Erakino. Os gritos dela começaram a ecoar pelo campo de batalha até que finalmente sumiram. Aonde antes estava a companheira dele, mais leal, agora tinha um espaço vazio. Uma risada ecoante da bruxa sugadora então veio. E aí ele chegou e falou tipo, e agora? Erakino se virou pro Tacto, que tinha caído de joelhos, né, com a perda de Atou. E aí ela falou, chegamos ao fim dessa anomalia, como se literalmente fosse acabar com ele. E as coisas aconteceram meio que assim, meu amigo. Ela se aproximou, mano, como uma soberana, e saboreou cada momento da derrota do oponente. Quando finalmente ela estava próxima o suficiente, ela só estendeu a mão delicada, colocou direto sobre o peito do Tacto e bem no local onde o coração dele estava batendo freneticamente, porque, porra, ele estava em todo desespero, mano. Tudo aquilo que ele estava vendo, vivenciando, acho que era o pior momento desde que ele veio para esse mundo. E aí ela falou, você trouxe mudanças demais para esse mundo. Inclusive disse que pessoas como ele sempre fazem isso. Chegam com ideias grandiosas, constroem impérios, começam a perturbar a ordem natural das coisas, mas toda anomalia eventualmente deve ser corrigida no final das contas. Como ela via ele como uma anomalia, ela queria corrigir aquilo. O Tacto, ele sentiu uma dor agora indescritível, cara, se espalhando a partir do ponto onde a mão dela tinha tocado no peito. Não era só uma dor física, era como se a própria essência dele tivesse sendo drenada, tá ligado? Como se os fios que conectavam ele a esse mundo tivessem sendo cortados um por um da forma mais brutal possível. Agora, ele só perguntava, ele só conseguia murmurar, por quê? Por que que tudo isso era necessário? E aí, Erakino, lógico, pareceu considerar a pergunta por um momento, e aí ela respondeu que esse não é um mundo que é feito para heróis ou para vilões extraordinários. É um mundo feito para pessoas comuns, vivendo vidas comuns. Ele e a civilização dele começaram a representar o quê? Uma quebra nesse padrão que poderia ter consequências imprevistas. A gente sabe que ele ia transformar Minogra no maior império desse mundo e talvez querer dominar outros. Então, como movimento final, ela só completou a magia com a mão no peito dele. Daí o Tacto sentiu o coração dele ser literalmente perfurado por uma energia mais do que pura. Enquanto as chamas infernais se espalhavam por todo o corpo dele, a dor que ele estava sentindo, galera, era além de qualquer coisa que ele tinha experimentado, mesmo durante seus piores momentos no hospital. E olha que o maluco sofreu lá, tá? Mas conforme a vida dele se esvaía, o Tacto ele não pensava na dor ou até mesmo na derrota dele. Ele pensava na Atou, em todos os momentos que eles tinham compartilhado, em todas aquelas pequenas vitórias, em todas as alegrias que tinham construído juntos em Minogra. Ele pensava em como, pela primeira vez em 2 vidas, realmente ele tinha se importado, né? E ser alguém importante para outra pessoa. Ele se sentia importante para ela. E aí as suas últimas palavras, murmuradas baixinhos ali, apenas era tipo assim, Atou, eu sinto muito. Era só isso. Pelo menos foi o que a Erakino conseguiu ouvir. E assim a gente viu a primeira vez entre todas o Rei da Ruína cair. Literalmente o corpo dele se desintegrou nas chamas infernais, conjuradas pela Erakino, que deixou para trás só cinzas e a memória do Império que tinha ousado sonhar em ser um Império grande demais. Meus amigos, não é fácil a gente falar sobre isso. Mas calma aí, momentos tristes acabam também. A morte acabou descobrindo o Tacto, mas não era o fim que esperava. A natureza da existência dele nesse mundo era como uma divindade que reencarnava, basicamente ligada à própria essência de Minogra. Significa que a destruição física do Tacto não equivalia automaticamente à sua aniquilação completa.
Deixa eu ficar mais simples para você entender. Ele morrer fisicamente não quer dizer que ele deixou de existir. Ele despertou no que parecia ser um vazio entre mundos. Era um espaço de transição, onde as regras normais não se aplicavam a nada. A forma dele era indistinta, era mais conceito do que corpo físico, mas a consciência dele estava intacta. E com essa consciência, uma sede de vingança começou a queimar muito mais intenso do que as chamas infernais que tinham consumido o corpo dele. Eraquino tinha subestimado profundamente a ligação dele com Minogra, e o mais importante, tinha subestimado o poder da determinação do Tacto, cara. A morte da Atou, a destruição de tudo que ele tinha construído, esses não seriam perdoados ou esquecidos, tá? Não tem como ele fazer isso simplesmente. Enquanto ele flutuava nesse espaço entre a existência ali, o Tacto ele começou a formar um novo plano. Se os poderes desse mundo achavam que poderiam simplesmente apagar sua influência, eles estavam gravemente enganados. Ele retornaria mais forte do que antes, e quando fizesse isso, seria a hora de mostrar a Eraquino e seus aliados santos ali o verdadeiro significado do título Rei da Ruína. A vingança seria dele, não importa quanto tempo levasse, mas seria do Tacto. Mano, o negócio ficou absurdo. É aquilo, o poder dele, quando ele tá conectado com Minogra, dentro de Minogra, principalmente no território dele, ele pode voltar, ele pode ser destruído e voltar das cinzas, irmão. Como se nada tivesse acontecido. E é isso que ele vai fazer agora. Mas, por enquanto, eu vou ficando só nessa parte aqui desse vídeo, porque a gente falou que ia falar da morte dele, então falamos da morte do Tacto, né? Eu espero que vocês tenham gostado e quero trazer muito mais coisas. Estamos voltando agora, né? Os estilos de vídeos antigos que eu trazia, falando um pouco dos spoilers, um pouco do que acontece mais à frente na história. E se vocês gostarem, eu posso trazer muito mais coisas, continuações incríveis. Tipo, o próximo vídeo, quem sabe, não é a vingança completa do Tacto contra Eraquino. Então, vem comigo, cara. Não perde tempo, não. Deixa o seu like, comenta aí o que você tá achando, se você gosta desse estilo, pra gente poder trazer mais. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Logo, logo a gente vai ter muito mais coisa pra conversar aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!